Estamos de volta com o Juventude Prateada, aqui do Multiprosa. E hoje nós vamos conversar sobre ergonomia. Gente, como que a gente não pensou em chamar alguém que trabalha com ergonomia para falar sobre longevidade e falar sobre envelhecimento ativo ainda? Por isso chamamos hoje. Hoje estamos com a Lilian, e a Lilian vai falar pra gente sobre o que é isso e como que isso se encaixa dentro do envelhecimento e desse tanto de assunto que a gente traz aqui no Juventude Prateada. Lilian, tudo bem com você? Muito bem, você, Tito? Tudo jóia, graças a Deus. Lilian Assunção, antes da gente entrar na ergonomia e nos assuntos todos que a gente vai tratar aqui, quem é você? Eu acho que é a pergunta mais difícil que eu faço para as pessoas refletirem aqui em 3 minutos, quem é ela própria, né? Então, da onde você vem? Até porque a primeira imagem é a que fica, né? O que eu falar aqui é o que vai ficar registrado na mente das pessoas. Exatamente. Né? Não posso deixar de dizer que, antes de contar de onde eu venho, né? Eu tenho uma convicção, não é nem um sonho, que eu sou capaz, sim, de ajudar a transformar esse mundo. Então, é isso que me move, altamente sonhadora e tentando fazer grandes conexões, porque a gente precisa salvar o mundo dessa tristeza e dessa cor cinza que a gente foi envolto, né? Eu sou nascida em Formiga, eu sou mineira, mas fui criada em São Paulo. Então, foi lá que São Paulo tem grande participação nesse meu modo de funcionamento elétrica e altamente empreendedora e muito aberta a grandes conexões e com muita facilidade de ir conectando uma coisa com a outra, até às vezes temas que a gente acha que não tem a ver um com o outro, eu consigo conectar e daquilo ali sair alguma coisa que vá beneficiar todos nós. Então, é isso, eu sou uma mineirinha, misturada com paulista, moro em BH já há alguns anos, já deve ter 20 e poucos anos, e essa sou eu. A sua trajetória em escolas vem de Minas, vem de São Paulo, mais de São Paulo mesmo? Fui pra lá com 5 anos, fui pra lá no prézinho. Ah, você foi muito nova pra lá. E fiz tudo lá, fiz a escola todo o tempo, fiz a faculdade. A sua graduação em quê? Eu fiz a graduação em fisioterapia. Sei. O que foi muito incrível. Por muitos anos eu me senti muito desconectada, né? Porque eu tenho muitas pessoas que trabalham com gerontologia, tem muito esse olhar, esse viés para a questão do adoecimento, do idoso frágil. E a minha pegada toda foi com saúde, com vida ativa. Né? Por isso que fui construindo essa minha carreira toda em cima de pessoas saudáveis e construindo uma vida saudável, ou tentando, né? Ser saudável. É uma coisa que a gente tem que desconstruir também, né? Essa questão de quando a gente trata ou traz pessoas para falarem sobre envelhecimento, longevidade, a gente tem que falar sobre saúde, né? Porque sempre associa as propagandas para algo sobre envelhecimento, são propagandas que lembram as pessoas doentes, sim, né? Sim. E não é isso. Já está no inconsciente, né? Quando a gente fala de envelhecimento, para muitos jovens, quando a gente fala de envelhecimento, já pula na cabeça deles um velhinho, né? E isso, assim, são estigmas que a gente tem por obrigação ajudar a desconstruir. Exatamente. Né? De forma muito prática, porque hoje a gente tem muitas pessoas mais velhas, muito jovens e tatuados, né? Eu sou uma dessas, já tô quase 50 e não sigo aquele estereótipo de quando eu olhava as pessoas com quase 50, eu imaginava que já eram senhoras, já avós, né? Eu tinha um estigma já pré-estabelecido, né? Então, a gente precisa começar a pensar assim, no idoso com 70, 80 anos, dentro de grandes empresas, seguindo uma carreira longeva e se cuidando e correndo de manhã e altamente saudável. A gente precisa começar a mudar, só que essa mudança a gente precisa começar a ver essa normalidade, que é o que eu falo muito. Agora, já que a gente vai falar de ergonomia, então, qual a relação tem a ergonomia? O que é ergonomia primeiro e qual a relação dela com o envelhecimento saudável? Muito bom. Ergonomia, eu gosto de falar assim, é simples assim, é o estudo da relação das pessoas com o seu trabalho. Como que essa relação acontece? Né? Com as condições que são dadas dentro das empresas, né? Existem regras, normas de funcionamento. E o ergonomista, ele estuda como que essa conexão acontece. Como que essa pessoa, vamos imaginar um cargo operacional, um operador numa fábrica de automóveis.
né? Então eu tenho um operador que vai operar aquela máquina para fabricar algo. Como que essa relação acontece? Essa relação é favorável? Ela predispõe a adoecimento? Ou a gente está falando de longevidade até dentro das organizações? Será que esse operador, se ele tiver planos de permanecer ali por muitos anos, né? Isso é uma coisa legal para a gente falar. Como a relação das pessoas com o trabalho mudou. Antigamente, na nossa época, era normal as pessoas falarem de aposentar naquele lugar. Essa aqui é uma empresa para aposentar. Hoje, as pessoas mais novas, elas não querem se aposentar numa empresa só. Elas querem ter a carteira de trabalho toda carimbada de locais diferentes. Elas querem estar numa empresa como CLT, mas também quero ter minha própria empresa. Às vezes a pessoa tem 3 negócios ao mesmo tempo, então essa relação mudou muito. E a ergonomia estuda como que essa relação acontece. E aí a gente vai, através das nossas referenciais teóricos, ajudando a liderança a tomar melhores decisões. Como que a gente faz para essa empresa ser produtiva, para o ESG de fato sair da teoria e ir para a prática. Então a ergonomia é simples assim, eu olho como que a condição de trabalho, se ela está favorável ou se ela está desfavorável ao trabalhador. E isso, na verdade, então, não foca só nas pessoas que são de 60 a mais dentro da organização. Você está olhando a organização como um todo. Para que esse processo do trabalho beneficie também o envelhecimento. Isso aí. Né? Agora, olha que interessante, né? Quando a gente fala aqui em Belo Horizonte, a gente tem organizações longevas. A gente tem empresas longevas, né? A gente tem Maraújo, a gente tem umas fábricas que são fábricas centenárias. O que fez essas empresas chegarem até a serem centenárias? Tem algo muito saudável ali, né? Para essas empresas não terem se perdido ao longo do tempo, não terem quebrado, não terem que fechar e trocar de nome. Tem algumas empresas que a gente vê mudando de CNPJ e tudo. Tem coisas legais ali dentro. Tem uma valorização que a gente precisa entender, né? Eu não conheço a profundidade dessa empresa que eu falei, mas a gente percebe que tem algo interessante aí. Então, quando a gente está falando de pensar no envelhecimento, eu estou falando do envelhecimento da organização e das pessoas que fazem parte dessa organização, né? Será que é possível uma empresa que não tem a sustentabilidade, a longevidade no seu DNA? Será que essas empresas pensam nas pessoas, de fato? Ou será que é o que acontece hoje, né? Os diretores estão chegando ali no cargo de diretoria lá para os 50, 60 anos, que é o que a gente mais vê no Brasil. Se a gente for levar à risca, eles já estão entrando numa linha de corte, né? Porque foi estipulado em alguma época dessa vida, pelos recursos humanos ou DP, que tem uma idade que o ser humano entra em declínio, né? Profissional, intelectual e de aproveitamento dentro daquela organização. Então já começa a ter um declínio, e é dos 50 para os 60 anos. E esse diretor, ou esses diretores, construíram uma carreira, muitos deles focados na longevidade. Olha, eu quero sair de trainee, de estagiário, eu quero chegar a diretor, ou quero chegar a CEO de uma grande empresa. Só que quando chega a hora dele, vem o essa corte. hora, exatamente. E aí eu vejo muitos falando, brincando, né? Assim, pô, mas agora que chegou a minha vez? Né? Agora que é a minha vez de fazer aquilo que eu acredito, de liderar essa empresa, chegou a minha vez de ser cortado. E é isso, a nossa realidade no Brasil hoje é essa. E não basta conscientização, né? A conscientização, eu falo que a conscientização ela pode virar até algo que jogue contra a empresa. Porque eu começo a ter um monte de pessoas indignadas, um monte de pessoas inconformadas, só que não muda a estrutura. Então, conscientização que você diz de quem? Do indivíduo. Do indivíduo. Então ele é consciente, aquele CEO é consciente, aquele funcionário é consciente, mas a própria estrutura da organização não muda. Isso. A cultura. Se a gente não mudar a estrutura, não adianta nada. O que vai acontecer? Esse CEO, essas pessoas que estão envelhecendo vão pensar, poxa, aqui não é o meu lugar. Aqui não é lugar para que eu faça a minha carreira, porque eu tenho visto os meus colegas serem demitidos aos 50, aos 60. Então eu já vou começar a procurar um plano B. E aí eu tenho evasão de cérebros. Muitas pessoas inteligentes que poderiam contribuir para a longevidade daquela empresa indo embora. Então eu preciso de pessoas corajosas e mais pessoas corajosas para mudar a estrutura. Se não mudar o cerne dessa organização, né, e cair por terra o marco idade, tanto para serem admitidos quanto demitidos, a gente não vai mudar muita coisa. A gente vai continuar rodando
realmente em círculos. E é interessante pensar nisso mesmo, porque quando você fala das organizações que têm mais tempo de vida no mercado, que elas podem valorizar esse tempo de vida delas no mercado e valorizar o tempo de vida das pessoas que estão do lado delas. E é valorizar de fato mesmo, né? Porque quando a gente fala de ter um cuidado com a imagem, parece que se faz só pela imagem. Uhum. E aí a gente eu acredito ainda que a gente vai vivenciar um momento, ou já esteja vivenciando em algumas empresas, em que as pessoas estão fazendo, as organizações estão fazendo porque acreditam naquilo de fato. Porque a imagem foi muito forte no passado, né? E ainda é, logicamente. Mas as pessoas faziam pela imagem. Responsabilidade social, sim, vai pela imagem. Por isso que eu tô falando que hoje tem o ESG, amanhã pode ter uma outra sigla, né, traduzida para o português, mas que em algum momento as organizações vão ser desmascaradas para que aquelas que estão fazendo só para poder ter uma imagem bonitinha com o mercado fiquem bem, né? Concordo. Então, esse trabalho de convencer as organizações, não convencer não, de fazer as organizações amadurecerem, é um trabalho muito difícil. É muito difícil. Você falou coisas muito importantes na sua fala. Existe um discurso que é contado para fora dos muros da empresa e um discurso vivenciado para dentro das empresas. Isso é fato, isso já está na literatura, já tem muitas teses de doutorado em cima disso, que é dessa incoerência. Então, tem empresas que têm um discurso para a mídia, ganham as melhores empresas para se trabalhar, tem grandes premiações em congressos e etc. para fora. Mas quando a gente brinca que a gente pega uma lupa e se aproxima da realidade dessa empresa, a gente fala, não é bem assim, né? As pessoas não estão tão felizes assim, né? Quando o bicho está pegando mesmo, a coisa acontece de uma outra forma. E aí essa incoerência é que gera o desengajamento, que gera a descrença, a perda de confiança, né? Então tem muitas empresas que falam assim, Lili, a gente tem um trabalho lindo, a gente está fazendo um trabalho social maravilhoso, né? A gente está fazendo, tem programas maravilhosos de qualidade, de inúmeras outras coisas. Mas o trabalhador não acredita naquilo ali. Sabe quando o líder apresenta um resultado e aí um cutuca com o outro e fala assim, olha lá, né? Só para inglês ver, né? Então a gente precisa começar a ajudar, que a gente já está fazendo isso, a orientar as empresas a olhar para essa incoerência. O que está incoerente jogando contra os seus resultados? Né? E aí a gente consegue pensar que essa organização vai ser longeva, sustentável, saudável, e em contrapartida das pessoas também. Né? Se eu tenho uma organização saudável que pensa na perenidade dela, os trabalhadores que estão ali dando a sua força de trabalho, sua inteligência, todo o seu conhecimento, porque trabalhar é isso, né? É você colocar à disposição do lugar que você escolheu o seu ser integral, sua cabeça, a sua força física, a sua criatividade, né? Só que isso tudo precisa de estímulo, né? A criatividade não brota do pé, eu preciso ter estímulo para aquilo ali. Interessante, eu tenho um trabalho voluntário com pessoas privadas de liberdade. E eu vejo muitas vezes que aquela pessoa com mais dificuldade que eu tenho, mais dificuldade de chegar nela, é porque ela já perdeu o sentido da própria vida. A vida para ela não tem valor. E aí quando eu falo isso, ela encara a vida dos outros como uma vida também sem valor, já que a vida dela não tem valor. Quando a organização não encara os seus funcionários, as suas relações como relações valorosas, ela não vai conseguir valorizar aquela cultura, né? Quer dizer, a cultura ela já tem, que é de desvalorização, por mais que seja maquiada, né? Que apareça como algo valorizado. Então tem que se trabalhar muito nessa questão do número 1 da organização, né? Ou seja, a diretoria, para poder entender, porque também a mudança não vem só de baixo, né? Eu trabalhava muito com endomarketing, a gente falava isso. Para você conseguir uma mudança cultural, de baixo pode até pressionar, mas a direção, o número 1 tem que aceitar. E isso é interessante porque o número 1 de muitas empresas também envelheceu. E ele não consegue ver que a empresa tem que pensar nisso, né? É isso, exatamente. Porque ele envelheceu. Ou senão ele só vê quando ele envelhece. Isso aí. E aí,
eu fico pensando muito assim, o quanto que só ações de conscientização, ações que pessoas que trabalham com esse tema levam para dentro das empresas, o quanto que isso de fato é eficaz mesmo, não é que seja desnecessário de forma nenhuma, não é uma coisa ou outra, é tudo junto. Isso é muito importante. Mas se a gente não tiver realmente alguém que fale, vamos mudar isso aqui tudo, né? Vamos mudar a regra do jogo. A partir de hoje a gente vai funcionar dessa maneira. E a gente começar a formar novas formas de se pensar. A construir, né? Construir essa Porque quando a gente fala, parece que a gente vai implodir. E não é implodir. A gente vai aproveitar o que existe para construir a partir daí, né? Mudando aquilo que deve ser mudado. Aproveitando o conhecimento, saber a história, mas que para os tempos de hoje, as coisas mudaram muito, né? Antigamente, realmente, com 50 anos, eram pessoas que já tinham parado no tempo, não buscaram tanto conhecimento, tanta cultura. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas de 70, 80 anos iniciando uma universidade, né, se interessando em fazer um curso novo, separando, começando um casamento novo. Sim. Tendo mais um filho. Ou né? seja, o novo já está presente para muita gente que está acima dos 60. Agora, quando que a gente vai encarar isso como normal? Isso é normal. Envelhecer é normal. Né? E dentro das empresas a mesma coisa. Eu preciso ter uma mescla de trabalhadores ali. Porque é normal isso. Na nossa vida é assim. Imagina no seu prédio. Tem pessoas de todas as culturas, de todas as nacionalidades, de todas as idades, de todas as cores. Né? Dentro de uma empresa a mesma coisa. Eu preciso do mais velho com uma serenidade, que também isso é meio clichê, né? Porque às vezes o cara é elétrico, é um baita de um empreendedor, a gente tá colocando ele numa cadeira ali de sereno, mas aproveitar o que de melhor cada idade, cada personalidade pode oferecer para aquela empresa. Será que a gente vai ser sereno aos 70? Não sei. A gente tão agitado assim, eu acho que eu vou começar a fazer as minhas yogazinhas de manhã, sabe? A gente fala sobre ressignificar o trabalho e essa diversidade etária. Já estamos falando sobre isso. Então, o que significa, então, ressignificar o trabalho para que a gente possa ter essa diversidade etária de fato? Muito bom. Olha que coisa louca, né? Antigamente, a gente não pode pensar no hoje sem olhar para como as coisas eram antes, né? Trabalhar era muito sofrido. Ainda tem muita gente com essa mentalidade que para trabalhar tem que cansar, tem que ser sofrido. Se eu não chegar no final do dia muito cansado, tem alguma coisa de errado, algo não funcionou. Eu não posso ter prazer no trabalho, tem que ser um lugar de sofrimento. Quando a gente tem essa mentalidade, eu quero me aposentar logo. Por quê? Porque eu quero me livrar daquele trabalho que não faz o menor sentido para mim. Né? Se é um trabalho onde eu preciso sair 4 horas da manhã, onde eu ganho mal, que é a realidade nossa do Brasil. Os trabalhadores, às vezes, têm umas funções que, no meu olhar, são muito valiosas e que são muito mal remuneradas. E se a remuneração for ruim e a condição de trabalho também for ruim, qual que é a estrutura que esse ser humano vai ter para pensar em longevidade de carreira? Verdade. Provavelmente eu quero me livrar daquilo ali para acabar com aquele sofrimento. E aí a pessoa fala, quando eu me aposentar, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou viajar, vou fazer as coisas que eu gosto. Eu falo, gente, mas por que não hoje? A gente tem tanta certeza no amanhã, né? Então esse ressignificar é começar a encarar o trabalho de uma maneira prazerosa. Só que o foco no indivíduo não basta. Não adianta o tio Flávio decidir ressignificar o trabalho. A partir de agora, eu vou buscar novos sentidos. Se o lugar que você trabalha não te favorece a isso. Porque você está com uma boa intenção, mas a empresa tem um olhar de exploração. Então, eu preciso casar essas duas intenções. Quais condições são dadas? Será que esse trabalho de fato é interessante? Será que é um trabalho prazeroso para que você fale, nossa, gente, por mim, eu aposento aqui. Ou eu não quero parar de trabalhar, eu quero trabalhar até enquanto eu tiver saúde. Quando as pessoas falam isso, eu falo, opa, tem algo de muito bom nessa empresa. Porque se a pessoa não quer sair dali, ela conseguiu construir algo muito bom ali, muito valioso. E olha que interessante que a gente vai falando do trabalho, como o trabalho impacta na longevidade. As pessoas que foram, que tiveram uma relação extremamente
insalubre durante a vida inteira do trabalho, elas são pessoas que envelheceram mal. Isso. Porque o trabalho faz parte da vida, logicamente. E aí a gente não pensa que isso impacta tanto na relação da família, na relação com a sociedade, por aí vai. Isso. Né? E Flávio, só para fechar essa sua frase, eu quero deixar como provocação para as empresas, será que somente instituir programas, se a gente for entrar dentro de uma grande empresa, são tantos programas para tantas coisas que você imagina, você fala, gente, essa empresa deve ser muito perfeita, beira a perfeição. Porque é programa para muita coisa, só que é tudo muito teórico. É muita obrigação, é muita obrigação legal, é muita obrigação de atender a normas internacionais, ISOs e etc. Mas quando eu tiro essa roupagem dessa obrigatoriedade, sobra pouca coisa. Na hora que eu falo, gente, legal, e se vamos tirar todas as obrigações legais, fingir que não existe mais obrigação legal, o que fica? De fato. Será que fica realmente um lugar gostoso para se trabalhar genuinamente? Que é aí que a gente vai encontrar as pessoas saudáveis. Se a gente pensa assim, atividade física é um dos fatores que contribuem para o envelhecimento ativo. Mas se esse trabalhador sai de casa 4 da manhã para chegar no trabalho, de repente, 7 horas e bater o seu cartão, e sai de lá às 7 horas e vai chegar umas 9 horas em casa, qual é o horário que vai sobrar livre? Ou até de desejo de falar, nossa, eu estou disposto, quero fazer uma atividade física. Não sobram horas para isso. Então, o que é utópico e o que de fato é real? Né? Aí a empresa fala, bom, palestra de conscientização a gente tem aqui, o trabalhador não faz porque ele não quer. Ele sabe que tem que fazer, ele não faz porque ele não quer. Né? A empresa jogando a responsabilidade pro trabalhador, como sempre é assim. Mas será que tem condição para isso? Né? Será que ele tem consciência, não é nem consciência, é tranquilidade mental de falar assim, olha, na hora do meu almoço, eu almoço rapidinho e faço uma academia. Será que tem vontade? Será que está sobrando esse desejo de ressignificar? As empresas têm muita responsabilidade nisso. Com certeza. E a gente fala, quando você fala aí dessa questão do envelhecer, a gente chega lá nos 50 anos de idade e já está na linha de corte. Isso é triste, porque a gente está num país que envelhece, né? E tem que repensar tudo isso. Bom, a gente tem que encerrar, logicamente. E eu queria que você indicasse um livro. Eu fiquei super pensativa aqui. Eu leio muitos livros, igual eu disse no comecinho, que eu tenho uma facilidade de conectar Às vezes eu pego um livro que não tem absolutamente nada a ver, mas eu pego aquele conteúdo e falo, como que eu aplico isso na minha atmosfera ali do mundo do trabalho, né? Eu acho que um clássico, o Lifelong Learning, eu acho que ele de repente, muitas pessoas até falaram dele, mas ele é muito legal para a gente entender que o aprendizado, ele é para além do nosso querer. Você acordou, você abriu o olho, olhou para a janela, você já está aprendendo alguma coisa. E a gente precisa estimular essa vontade de aprender. Porque se eu não aprender, eu morro. Eu me distancio da humanidade. Mesmo vivo, eu às vezes, né? Eu preciso aprender, por mais que eu não queira. Se eu não aprender, eu morro mesmo vivo. Estando vivo... Isso aí, eu vivo morro. Exatamente. Né? Uma pessoa adormecida. Então, esse é um livro muito interessante. Ele é para todos, não é um livro que é direcionado a alguma profissão. Ele é muito interessante. Tem um outro livro que eu não posso deixar de falar, que é a minha Bíblia, que é o Conversando com Deus, que também não é religioso, tá, gente? Podem ler. Ele não é, apesar do livro, do título ser um título religioso, ele não é um livro religioso. E ele diz uma frase que eu amo, mas essa não é a minha frase, que diz que a gente está aqui na Terra não é para aprender somente, mas é para a gente colocar em prática. Então, muita teoria e pouca prática, de que vale? E as organizações estão precisando colocar esse livro em prática. Exatamente. Né? Sair da teoria e ir um pouquinho mais para a prática. Filme. Você gosta de livro, filme... Eu sou um pouquinho preguiçosinha para filme, mas tem um filme que, lá na Movas, né, que é a minha empresa, a gente faz rodadas com as empresas falando sobre esse livro. A gente faz uma provocação sobre esse filme, que é o Sully, o Herói do Rio Hudson. Que ele é um filme que você pode assistir simplesmente como um filme, Netflix, senta na sua poltrona e assiste, ou você pode assistir com o viés, o que eu posso aprender para mudar o meu trabalho. Porque ele fala de profissionais
o piloto e o copiloto com muita experiência. Treinados E doutrinados. dentro com muita sabedoria. Testes lá, né? Sem viver o real. Muita sabedoria. E que quando um acidente acontece, por mais que não tenha matado as pessoas, é como se o conhecimento e o know-how fosse por água abaixo. É uma coisa pra gente pensar sobre como a gente está enxergando o trabalhar das pessoas. Exatamente. E a frase? A frase que eu escolhi, muito simples. Viver é envelhecer e nada mais. Verdade. O tempo todo. É normal. Vamos parar de problematizar. Vamos viver, ser feliz. Exatamente. Lilian, muito obrigado pela sua participação aqui. Tem um espaço aqui para você agradecer quem você quiser para a gente poder encerrar. Eu agradeço primeiro você, né? Que é uma pessoa querida que acreditou que eu teria algo a contribuir. Agradecer as pessoas que confiam na Movas, minha empresa, que a gente está aí fazendo provocações tão profundas para as empresas e eles estão acreditando que é possível. E obrigada pela oportunidade, deliciosa. E para a gente foi excelente também, porque a gente fala muito sobre a vida. E o trabalho, como dissemos aqui, faz parte, é um aspecto da vida, né? E a gente não pode deixá-lo à margem, um apêndice, né? Então ficamos por aqui, mais uma vez, no Juventude Prateada.